Fala, gente, vamos lá, vamos continuar agora nossos estudos dos vínculos geométricos, tá bom? Agora, esse aqui é a parte 2. Eu vou desenhar um esquema pra vocês rapidão aqui, tá? Pra gente ir fazendo ele e mostrar pra vocês agora a diferença de um problema normal, de que você consegue basicamente, sem olhar a geometria do problema, fazer ele, só que agora a gente vai ter que mexer um pouco agora com os vínculos geométricos, tá bom? Vou até no quadro aqui rapidão e já volto, ok? Voltamos aqui, tá, gente? Essa aqui é basicamente a nosso problema, tá bom? Resumo, essa aqui é uma questão que já caiu na AFA, tá bom? E concurso militar, né? Mais difícil, claramente. Sem um vínculo geométrico você não resolve a questão, tá bom? É impossível resolver a questão sem um vínculo geométrico, acredite ou não, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. Primeira coisa, vamos colocar as forças no problema e já vamos extrair as duas equações que descrevem o movimento desses blocos, tá bom? Primeira coisa, é só lembrar que aqui a gente tem uma tração, ok? Traçãozinha aqui. A gente tem também essa tração se estendendo em todo esse fio. Então essa tração também está aqui, tá aqui. Essa tração também está aqui, beleza? Então a gente fala que esses dois caras estão em equilíbrio. Então eu tenho esse cara aqui, que é a tração, um tracinho, como assim? Vocês aprendem mais isso aqui, é um aprofundamento, né? Vocês sabem o porquê disso acontecer, porque a gente divide as forças. Nesse caso a gente está multiplicando, né? Por ser uma polia móvel. Então a gente pega esse cara, que é o T, um traço, igual a 2 vezes a tração. Então esse cara é nada mais, nada menos do que 2 vezes a tração. E esse cara, ele se estende nesse fio. É só lembrar disso, né? Então, pra cima, eu tenho um vetor 2 tração, tá bom? Pra baixo, eu tenho a força peso, que é massa B, gravidade, ok? Então, pronto. A gente já descreveu aqui todas as forças atuantes nesse corpo aqui, tá bom? Então, agora a gente vai descrever a equação desse cara aqui, tá bom? Qual que é a força resultante? É só a tração, né? Então, a gente fala que a tração vai ser a massa A vezes a aceleração A. Por que não só a aceleração? Por quê? Porque agora, antes a gente podia igualar as acelerações, mas agora a gente não pode mais fazer isso, tá? Por quê? Porque esses caras agora têm aceleração distinta, por isso o vínculo geométrico, tá? Então a gente tem aqui, agora, a equação que descreve esse movimento. Como ele está descendo para baixo, você pega esse cara menos esse, então vai dar a força resultante. Então pega aqui, ó. Pega esse cara, que é a força peso, que é massa B, gravidade, menos 2 vezes a tração. Isso tem que ser a massa B, a aceleração B, tá bom? Porque massa B é aceleração B, porque aqui massa A, aceleração A. É só lembrar, segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Massa desse cara é massa B, a massa desse cara é massa A aceleração desse cara é o bloco A, né? Então a aceleração do B é do bloco B, ok? Então agora a gente tem a equação que descreve o movimento do A, a equação que descreve o movimento do B, e agora a gente precisa de mais uma equação para corrigir a incógnita tração, que eu expliquei para vocês na primeira aula porque isso acontece, tá? É mais matemática. Então o que você vai fazer agora? Primeira coisa que você vai fazer agora, tá? É vínculo geométrico. É a única coisa, é para onde você tem que correr basicamente, tá? Vamos pegar agora essa corda e vamos replicar em qualquer lugar aqui, por exemplo. Como é que tá essa corda? Ela tá mais ou menos assim, não é, gente? É mais ou menos assim que a corda tá. A gente tem a polia fixa, e aqui a rodana móvel, tá bom? Quer dizer, aqui é a rodana fixa e aqui é a polia móvel. Falei errado, tá? Então, vamos lá. Aqui tá amarrado, né? Aqui em cima, beleza? Então, depois de um tempo, você percebe o que acontece com esse cara aqui. Ele vai e anda para baixo. O bloco, ele anda para baixo, então ele vai ter ali um deslocamento, né? Então ele andou para baixo. Essa corda que era mais extensa para cá, fica menos extensa. Então, mais ou menos assim, ó. Só que ficou mais para baixo. Beleza? Ficou mais ou menos dessa maneira que a corda, tá bom? Então, basicamente, o que você vai fazer aqui agora? Pense comigo, tá bom? O que houve aqui? Houve o deslocamento B, do bloco B, tá bom? Por exemplo, ele estava aqui, foi parar aqui. Ele estava aqui, foi parar aqui. Então houve um deslocamento B, o tamanho B, ok? De boa? Então olha que interessante. Se ele andou esse B, esse pedacinho A foi o que o bloco A andou, tá bom? Tranquilo? O que aconteceu com esse comprimento A? Ele veio parar aonde? Basicamente aqui. Por quê? Porque basicamente o comprimento A veio parar aqui, tá bom? Por quê? Por que isso acontece? Por causa que a corda, ela não se altera, basicamente. Tem como a corda se alterar? O tamanho da corda alterar? Não, porque é um fio ideal. A gente está mexendo com o fio ideal. E já que o corpo já está tracionado, não tem como ele distracionar, tá bom? Porque eu não estou mexendo no sistema, ele já está tracionado. E não tem como tracionar mais ainda, porque ele já está tracionado, beleza? Então o tamanho da corda já é inextensível, tá bom? Já chegou no máximo ali de tração dela. Então aqui a gente tem LA e aqui o comprimento LB. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui. Tá vendo esse comprimento LA? Porque ele está aqui também. Por quê? Porque esse cara andou pra cá, ele não andou do nada. Teve que aparecer outro pedaço de corda. Então esse cara veio parar aqui, e esse mesmo pedaço teve que vir parar aqui também. Acredita nisso?
basicamente é. Então a gente fala que esse comprimento B é basicamente 2 vezes o comprimento A, ok? Então pronto, vínculo geométrico. Por quê? Agora eu pego e divido pelo quadrado do tempo. Então vai dar a aceleração B igual a 2 vezes a aceleração A, ok? Então voltando aqui, gente, a gente conseguiu aqui o nosso vínculo geométrico, tá bom? Então a aceleração B é 2 vezes a aceleração A. Pronto, acabou porque a gente descobriu o vínculo geométrico, tá? E agora a gente consegue corrigir a tração, basicamente. Então eu vou apagar isso aqui, tá bom? Eu vou apagar essa parte toda. E a gente vai continuar com nossas contas, tá? Primeira coisa que tem que fazer aqui é só pegar esse cara e substituir aqui, coisa mais fácil do mundo, tá? Você vem aqui, ó, pega essa tração e substitui aqui. Então fica massa B, gravidade, menos 2 vezes a massa a aceleração A. Isso tem que ser a massa B, a aceleração B. Vamos uma jogada para você fazer aqui. Vamos tentar isolar alguma dessas acelerações. Mas para isso, a aceleração A e a aceleração B na mesma equação vai dar errado. Então o que a gente pode fazer? O que fala aqui? Ele fala que a aceleração A, basicamente, quer dizer, a aceleração B é 2 vezes a aceleração A. Pega esse cara, passa dividindo, então ele fala que a aceleração A vai ser metade da aceleração B, ok? Então a gente vem aqui e substitui por a aceleração B sobre 2, beleza? A aceleração B sobre 2. Corta esse cara com esse e continua a equação, tá bom? Massa B, gravidade, menos massa A aceleração B. Isso tem que ser a massa B, a aceleração B, ok? Então continuando aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá bom? Deixa eu botar aqui em cima. A aceleração B é 2 vezes a aceleração A. É o nosso vínculo geométrico, né? Então agora pega esse cara que está subtraindo. A gente vai passar o quê? Ele somando, né? A gente passa esse cara somando. Então o que eu vou ter aqui? Massa B, gravidade, vai ser igual a massa B, a aceleração B. Massa B, a aceleração B. Mais massa a aceleração B, ok? O que dá pra gente colocar em evidência aqui? A aceleração B, ok? Então você vem aqui, colocou em evidência, você tem desse lado o quê? Massa B, gravidade, igual a aceleração B, foi colocado em evidência. Ok? Aqui você tem, nesse termo, massa B, mais nesse termo, massa A, ok? Bem tranquilo? Agora você pega, todo esse cara tá multiplicando, a gente vai passar o quê? Ele dividindo, ok? Então a minha aceleração B vai ser basicamente esse cara dividido por todo esse cara aqui, tá bom? Então eu tenho aqui massa, deixa eu ver, massa B, gravidade, sobre massa B, mais massa A, ok? Pronto, conseguimos a equação que descreve a aceleração do meu corpo B. Só que agora, só com um vínculo geométrico, a gente vem aqui e também deduz a fórmula, né? Por exemplo, se a minha aceleração B, basicamente, é esse cara aqui, eu posso substituir ele aqui, passar esses dois dividindo e eu tenho a aceleração A. Então, a aceleração A, igual eu tinha feito com vocês, eu peguei a aceleração B e dividi por 2. Por quê? Porque aqui tá multiplicando, a gente só passa dividindo, ok? Então, como é que fica isso aqui, gente? Fica esse cara dividido por 2. Então, como é que vai ficar a aceleração A, tá? Eu acho que dá pra botar nesse canto aqui, ou eu posso apagar isso aqui, tá, gente? Vou apagar rapidão. Como é que fica a equação da aceleração A, tá bom? Então, minha aceleração A vai ser todo esse cara dividido por 2, ou multiplicado por 2 aqui embaixo, né? Mesma coisa. Então, fica massa B, gravidade, sobre 2 vezes massa B mais massa A, ok? A gente tem as duas equações que descrevem as acelerações dos meus dois carinhas, tá bom? Então, bem de boa, bem tranquilo, tá bom? E acabou, né? Esse aqui é o exemplo. Ele pede basicamente a aceleração B e a aceleração A. E é isso, gente. A gente resolveu uma questãozinha da AFA, ok? Questãozinha da AFA, bem de boa mesmo, não é questão difícil. É o segundo, como é que fala? O segundo exemplo mais fácil de vínculo geométrico. Claro, vai dificultando, mas eu também vou ajudar vocês, beleza? Então vamos pro terceiro exemplo, que com certeza é mais difícil que esse aqui. A gente vai ter ali 3 blocos, tá? 3 blocos desse exemplo e vai ficar muito mais top.